E no dia 10 de maio, eu me convenci de que ela não está mais aqui. E no Dia dos Pais, isso se confirmou. Eu digo, não, ela não está. Não está. Eu já sabia que eu procurava morta. Mas onde ela estava? Quando perdi meu marido, pensei que era a maior dor, que o universo tinha preparado essa prova para mim. Depois perdi meu pai e pensei que também era a maior dor que eu iria sofrer. Mas a dor de perder um filho não tem explicação, nem tem fim. É algo que vai doer todos os dias, às vezes até respirar dói. Estão me dizendo que desde então ela estava no anfiteatro, que nem eu nem as autoridades conseguíamos encontrá-la. Como assim? O que foi? A polícia de Apodaca fez um trabalho ruim. No nosso país, os casos de desaparecimentos e violência não distinguem gênero nem condição social. Frequentemente, somos testemunhas de tragédias em que pessoas perdem seus entes queridos, de atos de violência ou enfrentam histórias que desafiam nossa compreensão e humanidade. Mas o que acontece quando aqueles que amamos desaparecem sem deixar rastros? Pois a incerteza, a dor e o desespero se tornam uma constante para as famílias que buscam respostas, enfrentando um sistema que, em muitas ocasiões, parece indiferente ou incapaz de oferecer justiça. Então, hoje teremos a oportunidade de ouvir Hilda Laura Ramones, que vai compartilhar conosco o caso devastador de sua filha Melisa Ibarra Ramones, que um dia saiu para uma festa e nunca mais voltou com vida. Olá, boa tarde. Sou Hilda Laura Ramones, mãe de Melisa Abigail Ibarra Ramones, vítima de feminicídio. Bem, eu fiquei viúva aos 35 anos e a vida dos meus filhos e a minha mudou completamente. Meu marido, Santiago Ibarra, também foi vítima da violência em 2011. E esse fato teve como consequência que eu, de dona de casa, me tornasse a provedora dos meus filhos. As coisas mudaram muito, pois meu marido sustentava muito bem a família. E eu, de estar 24 horas por dia, 7 dias por semana com meus filhos, é necessário sair para trabalhar a fim de cumprir com as responsabilidades, sem negligenciar os filhos. Coisas que eles têm que usar, que precisam de casa, roupa, estudo. Isso influencia muito na personalidade de Melissa, porque faz dela uma menina com o desejo de pertencer. É como se tivessem tirado tudo dela, ou seja, na verdade tiraram tudo de nós, mas ela era mais frágil. E depois disso, depois desses acontecimentos, ela também sofreu um acidente, foi atropelada, e isso danificou o lobo frontal dela. É ele que nos permite, assim, perceber quando estamos em uma situação de perigo. Ou saber quando dizer não, né? Ou aquele, como a gente diz, o quinto, o sexto sentido. A gente começa a agir como se não tivesse uma situação econômica que nos mantivesse em um só lugar. Precisamos nos mudar de casa devido às despesas crescentes. Meu filho passou do ensino fundamental 1º para o fundamental 2º, ele já estava no 6º ano. Eu já o tinha no jardim de infância. Isso traz outras despesas, dificultando o pagamento dos mesmos aluguéis de antes. O que acontece? Melly sempre foi uma pessoa muito fácil de convencer, uma pessoa muito fácil. Isso a levou a conhecer pessoas que ela não deveria. E nós dizíamos isso para ela, mas ela não entendia. Ela achava que estávamos contra ela. Nós chegamos a uma comunidade chamada La Cienegita, em Apodaca, e por conhecidos eles começaram a praticar boxe. E aí ela começa a conhecer pessoas da região. Além disso, ela entra no ensino fundamental ali, naquela mesma comunidade, e ela começa a mudar. Ela passou a nos ver como inimigos por dizermos que certas amizades não eram boas para ela. O clássico, quando a gente vê que não está certo, tudo começa a melhorar. Pra gente, economicamente, estávamos um pouco melhor. Meu filho e eu trabalhávamos para agências de garçons em clubes esportivos. E uma vez ela foi trabalhar com a gente e começou a trabalhar como hostess em um hotel perto do Centrito Vale. E ela estava indo muito bem. E isso atraiu para ela amizades que ela não deveria ter.
Por quê? Porque ela ficou como uma presa fácil e ela ansiosa para pertencer e ter amizades. É um monstro de 1000 cabeças, eles sabem como atrair as pessoas. Conheceu uma menina, ela se chamava Wendy, se chama, eu acho. E começa a levá-la por situações que não eram nada boas. Nós percebemos que ela começou a usar substâncias e tentamos ajudá-la, mas como a outra menina, ela já vinha de famílias já familiares, já viciados. Ela tinha conhecimento sobre estar em um centro de reabilitação, o que a deixava muito amedrontada. E Melissa era muito influenciável por todos, menos por nós, porque ela nos via como se fôssemos maus com ela. E assim, passa um tempo, Melissa começa a se concentrar mais no trabalho e nos estudos. Mas ela não largava aquele esporte. Então ela, como era ali onde a pegavam, porque ficava muito perto da casa da moça. Certa vez conversei com a mãe e disse que vá para minha casa. E eu peço, por favor, que não permita que minha filha converse com a filha dela. Ela me diz, sempre me pergunto, onde está a mãe da Meli? E eu disse para ela, trabalhando para não faltar nada para vocês. Vou abrir a geladeira e ver que ela não precisa estar na rua. Não, mas é que a gente gosta muito dela. Bom, então não goste. Aqui em casa a gente gosta, não goste. Ou seja, não a aceite. Quer dizer, se você a rejeita, ela não tem por que ir lá. Mas não, nunca me ouviram. Então meu pai faleceu e para Melissa foi perder o pai novamente. Para Melissa foi se afundar de novo em uma depressão. Eu estava trabalhando naquela época, trabalhava em uma loja de carnes assadas e meu pai ainda estava no hospital. E ela me liga e me pergunta, mãe, quem morreu? Quem está morrendo? Quem é esse? Quem é aquele outro? E eu ouço eles gritando, não! Eu pergunto onde ela está e o que houve, mas ela desliga na minha cara. E 3 segundos depois, um senhor me liga e diz, olha, venha buscar sua filha. Veja, ela está aqui na privada China. Eu não sei a localização disso. Era muito perto da minha casa, mas como eu sempre trabalhava, eu realmente não sabia quais eram. Eu ia do trabalho para casa e vice-versa pelas ruas dos bairros próximos. Não sei onde é. Ele me perguntou, aqui não vai amanhecer? Eu disse que não sabia. Depois ele me disse para ir, porque estavam batendo e machucando ela. Então eu vou para casa pegar dinheiro para poder me locomover e nisso que eu estou chegando, ela está chegando também. Eu perguntei, Melissa, onde você estava? Em nenhum lugar, sim, ela chegou encharcada. O senhor me disse que jogaram água nela. Então perguntei, onde você está, Melissa? Onde você estava não saía mais porque saiu. Ou seja, olha, fique aqui. Não, sim, eu entendi. Ela ficava lá em casa por 1 ou 2 semanas. Mas como eu trabalhava, a mãe dessa menina, ou a pessoa daquela casa onde ela estava, eu ia buscá-la, mas quando eu estava de folga, outras pessoas iam no meu lugar. Então, Meli, por favor, fique e não vá embora. Até que chega o dia em que uma vez ela não chega mais. Essa foi a primeira vez que ela sumiu, não chegou mais. Então eu, Melissa, onde você está? Melissa, onde você está? Para isso, o erro dela foi ter deixado o Facebook aberto ali na tela. Porque a gente tentava muito que ela não tivesse celular, tablet ou algo assim. O Andy fazia mal a ela pelas redes sociais devido à diferença de nível econômico entre as duas. Sim, ela se vestia muito bem e eu daria tudo aos meus filhos. Não estou dizendo que ela andava mal vestida ou algo do tipo. Mas era o que eu podia dar, porque sempre fui mãe e pai dos meus filhos e essa menina se aproveitava disso. Era como os psicopatas, não sabe? Que te dão amor com uma recompensa, te tratam mal e depois te dão uma recompensa para você continuar ali. Um narcisista para que você continue precisando dele, para que você continue precisando dele. Assim era o relacionamento com ela. Ela a tratava mal e parava de falar com ela. E Melissa era como um amor de irmã que sentia por ela. Quer dizer, não sei como dizer. Ela precisava tanto dela na vida. E depois ela começou a perceber que não precisava dela. Tenho um bom trabalho e estou estudando.
Se não me comporto quando chego em casa, ela não vem. Porque ela era agressiva. Melissa, ao consumir substâncias, obviamente, ao ter o lóbulo frontal comprometido, isso vai danificando o cérebro delas mais rapidamente. Essas são coisas que às vezes não entendemos. Temos que ir aprendendo com o tempo, porque Melissa acabou se tornando esquizofrênica. E ela inventava cada coisa ou te dizia cada coisa que eu já não sabia se estava falando a verdade ou era uma mentira. O estado emocional e o estado físico dela começaram a se deteriorar muito, mas muito mesmo. De ser uma menina muito, muito bonita. Ela começou a ficar muito abatida, começou a emagrecer muito. A situação já estava prejudicando minha filha, que iniciava o ensino médio em o estado da escola. Eu te dizia, é a primeira vez que ela foge de mim. Ela deixou o Facebook aberto e aí percebemos que ela já tinha planejado, fugir. E chega o dia 10 de maio e ela me manda uma mensagem. Feliz Dia das Mães. Acho engraçado porque eles não tinham noção da intensidade do meu sofrimento. Por não tê-la, quer dizer, por não saber o que estava acontecendo com ela. Mãe, feliz Dia das Mães. Obrigada por sempre estar ao meu lado e por ser mãe e pai. Obrigada por não nos abandonar. Te desejo tudo de melhor. E eu, onde você está? Onde você está, Melissa? Como teve coragem de fazer isso? O que você tem? Não estou bem. Por favor, não destrua essa oportunidade que estão me dando. Que oportunidade? Você não percebe que estão se aproveitando de você? E é tão triste porque isso continua acontecendo. Com muitas meninas dessa idade, de 13 a 18 anos, está acontecendo. Há meninas da mesma idade que têm a capacidade de envolvê-las e levá-las para lugares onde não deveriam estar. E com pessoas com quem não deveriam estar. Sim, é tráfico de mulheres. Sim, é tráfico. Me diziam que eu exagerava quando falava isso. E eles diziam que não, mas eu não estou exagerando. O que eles têm é tráfico. Elas viciam, fazem com que precisem deles, fazem com que precisem dessas amizades. Elas precisam mais deles do que da própria família. Mas nós nos tornamos os vilões para elas. Isso é muito, muito difícil. É uma situação muito difícil porque ela veio nos roubar sabendo da situação em que estávamos. Mas não era por maldade, ela precisava. Mas a situação física e emocional dela já não permitia mais que ela trabalhasse. Ela esquecia as coisas. Antes dela se prejudicar tanto, ela trabalhou comigo em um clube esportivo. E foi muito bem, foi muito bem. Mas como eu sempre te digo, a necessidade dela de pertencer era tanta que nos pagavam na segunda-feira e na terça ela não ia trabalhar porque ia ao balneário e convidava os outros. Quer dizer, esse desejo de pertencer, de ter esse núcleo que você não entende, que o seu núcleo é a sua família, que é quem vai estar com você, porque no final das contas, fomos nós que procuramos por isso. Quer dizer, apesar dela, de tudo o que nos diziam, fomos nós que buscamos isso. Então, acontece que ela estava viajando, eu fiz a denúncia e ela estava viajando em Mazatlán. Ela estava viajando. Foi fácil para ela, quer dizer, é. Elas foram convidadas para uma viagem com tudo pago e aceitaram. Ela volta e começa bem, quer dizer, começa bem, Melissa, não saia da linha, Melissa. E está. E então, eu a coloco para estudar, no Izuku. Então aquilo aconteceu com meu pai, no que foi uma nova perda para ela, né? O pai dela. Ela recai nas drogas e se envolve novamente com essas pessoas. E daí em diante, até o dia em que ela desapareceu. Passou 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, e foi ter problemas todos os dias ter problemas, porque ela começa a usar cristal. E nós percebemos porque essa menina Wendy ia lá e usavam na casa e minha filha, que era pequena, tinha medo dela. E além disso, o cheiro dessa substância é muito forte, é muito, muito forte. Assim o tempo vai passando, até que chegamos ao dia 13 de abril de 2020. Eu trabalhava no aeroporto.
Quando veio a pandemia, nos disseram que iríamos trabalhar 15 dias todo o turno e depois descansar 15 dias. Não podemos faltar nenhum desses 15 dias de trabalho, pois caso contrário, não receberemos pelos outros 15 dias. Então, era domingo de ressurreição, acho, naquele ano. Até parecia que o universo estava me dizendo para não sair. Porque eu saio de casa às 5:30 da manhã e eu lembro que, onde é que eu vou? Era como se uma nuvem me perseguisse. A neblina fazia assim, então comecei a caminhar e não passava nenhum táxi, nem o ônibus. Então eu me movo para outra avenida maior que se chama Concórdia. Mas a neblina parecia que algo me seguia, como se a cada 3 passos estivesse lá. Então eu pensei, e se eu voltar? Mas aí eu disse não. Essa necessidade de ter que alimentar 3 filhos. Meu filho já tinha 19, 20 anos, mas ele não estava trabalhando. Ele trabalhava em um clube esportivo. Então, os clubes esportivos fecharam imediatamente porque era um foco de infecção. Então, ele sempre foi um grande apoio para nós financeiramente, desde os 15 anos. E eu disse, não posso faltar, especialmente no domingo. Senão, vão dizer que ontem à noite fui para outro lugar e não quis trabalhar. No final, o ônibus passou e eu cheguei bem em Apodaca. E todos nós estávamos comentando como era estranho, olha, a neblina e tudo isso. Então eu chego para trabalhar, me dão meu lugar e a loja designada naquele dia. E por volta das 3 da tarde, minha filha, a mais nova, me liga e diz, mamãe, a Melissa saiu. Mas por quê? Não, é que o Isaac disse para ela não sair e ela meio que já brigou com ele e saiu. Mas por quê? É que ela ia para uma festa. Ela foi para a festa, então eu a espero de madrugada. Porque ela chegava de madrugada. Outra coisa que ela tinha, que isso também influenciou muito na busca por ela, foi que nós não dávamos para ela celulares. Ou seja, só meu filho e eu tínhamos celular e havia um tablet simples para que Carolina fizesse as tarefas da escola. Ela, em um dos seus surtos, tinha quebrado a tela pra gente. Isso também, essa coisa. Parecem detalhes, mas influenciaram sua busca. A gente não tinha televisão. Eu disse para ela que ele chegaria em breve. Fiquei esperando ele de madrugada, por volta das 2, 3 horas. E não, que estranho. Mas eu vi que estava aberto, tipo que ela estava conectada no Facebook. Então pensei, alguém emprestou um celular para ela e ela está conectada. Onde ela está? Mandei uma mensagem para Melissa perguntando onde ela estava. E ela não me responde. Muito bem. Na segunda-feira, às 5:30 da tarde, eu estava no domingo. Na segunda já começava meu descanso de 15 dias. O domingo foi o último dia que eu tive para ir trabalhar. Na segunda começa meu descanso. Então eu estava lá lavando, fazendo comida, nessas coisas. Então por volta das 5:30, eu pego o celular. E ele me diz, vejo que acabaram de atirar em uma pessoa. É como um instinto que te diz para perguntar e ligar para a Locatel. Mas me dizem que não. Que a pessoa que foi baleada está estável, mas que é uma mulher hondurenha de 25 a 35 anos. Então eu disse, não é a Melissa. A Melissa era magrinha, o rosto dela era pequeno, quer dizer, era uma menina, era bem pequenininha. Então eu disse, não é. Quer dizer, você não vai confundir alguém da minha idade com alguém mais jovem? Tipo, é impossível. Você pode me colocar mais anos. Provavelmente. Mas em alguém muito jovem, você não pode colocar tantos anos. Estávamos falando de 2 períodos. Dos 18 aos 25 anos, que é bastante tempo, e dos 25 aos 35. Então, está muito mais velho. Não, eu não a reconheci. No dia seguinte, vi que encontraram uma mulher perto do aeroporto. E o Marco, pergunto de novo, e me dizem que não. Então eu disse, não, já chega. Ou seja, eu tenho que me mexer. Então eu vou para o anfiteatro e não.
Ou seja, a Melisa não estava lá, não tinha ninguém que coincidisse com ela. Para isso, de madrugada, eu vi que ela ainda estava conectada do dia 14 de madrugada. Eram 3 da madrugada. E eu mando uma mensagem. Melisa, onde você está? Vem, preciso te ver. Se quiser ir embora depois, então vá. Mas não pode ser que essa doença fale mais alto do que a sua vontade de voltar para casa. E vejo que nisso ela se desliga, Serão mais 3 ou 4 dias, mas eu continuava procurando por ela, apesar de não saber o motivo exato. Quer dizer, então eu via que tinha festas nesses 15 dias que eu não estava trabalhando. Vi que tinha festas. Em algum lugar reclamavam nos grupos sobre barulho. Eu ia verificar, mas não a encontrava. Eu fora de Henrique e do Wendy? Foram pouquíssimas as pessoas que cheguei a ver com ela e eu não sabia os nomes delas nem onde moravam. Embora essas saídas ou ausências não fossem algo desconhecido para Melisa nesta ocasião, a falta de comunicação dela acendeu o alerta de Hilda, que imediatamente começou a procurá-la. No entanto, ela não imaginava que uma mensagem mudaria completamente o rumo da sua busca. Então, eu começo a procurar por ela e tal, e não conseguia encontrá-la. Quer dizer, eu não conseguia encontrá-la. Assim passa mais um mês. E no dia 19 e 18 de maio, era um domingo. E ela mandou mensagem pra gente e ligou pra gente pelo telefone. E mandaram uma mensagem pro meu filho pelo Messenger. E perguntaram pra ele, é verdade que mataram a Melisa? Isaac, que é meu filho? Ele me disse, mãe, vem aqui, olha, estão me mandando isso. Então eu disse pra ele, mas como assim? Ele me disse, não sei. Então eu falei, sabe de uma coisa? Peguei a certidão de nascimento e o seu RP da Melisa. Minha carteira de eleitor. E fui ao CODE de Apodaca. Então eu cheguei lá. Como era a pandemia, só deixavam entrar algumas pessoas. Era a minha vez, então me deixaram entrar. A denúncia foi virtual, pois durante a pandemia não havia um juiz disponível para me atender pessoalmente. A denúncia? A juíza que recebia a minha denúncia me disse. Por que só agora? Eu perguntava. E me diziam que tinham acabado de vê-la naquele momento. Sim, ela esteve aqui e já foi embora. Eu ia aos lugares onde eu via que tinha festas ou pessoas reunidas e me diziam, ela esteve aqui à tarde, mas já foi embora. Vimos ela pela Enramada e pelo Novo. E isso foi exatamente durante a sua busca. Exatamente a mesma coisa. Quando eu começo a procurá-la, me dizem que amanhã de manhã sai esse flyer. Como te disse no começo da minha vida, aos 35, eu não tenho uma relação muito boa com a minha família. Porque quando você fica sozinho, todo mundo sabe que você precisa. Ou supõem ou acham que sabem do que você precisa e do que você quer. E é muito fácil julgar. E a família do meu marido, bem, não é uma família muito unida. Quando o tronco está ruim, quando a raiz está ruim, todo o tronco está ruim. Então também não tinha apoio, não era como se eu tivesse. Então quando isso acontece, eu tenho que ligar para a minha família, porque eles vão acabar sabendo. E eu sei como eles são. Eu ligo para eles e digo, Melisa está desaparecida há mais ou menos um mês e nos disseram que ela foi morta e que... Mas eu coloquei a de... Já a ficha de busca. E começaram ali. Então começam a te julgar. A família sempre vai te julgar. Você sempre vai ser amar. As pessoas que também vivem sob o seu teto e suas portas também vão te julgar. Sempre. Até agora eu estava procurando por ela, pois todos os indícios indicavam que ela estava viva. E foi assim. Também zombaram das autoridades. Porque quando o pessoal da busca vai na minha casa, eu digo, senhora, é que minhas amizades, é que eu não as conheço. Como assim você não as conhece? Eu me dedico a trabalhar, Melisa. Eu conheço o lugar do boxe e conheço pessoas de lá, mas sei que não estava indo porque o boxe estava fechado. Sei que não estava indo. Ou seja, não te servem que foi gente que conheceu por ali perto. Sim, quem? Não sei, eu dou para vocês
o endereço daquela privada chinesa que tinham me dado quando estavam danificando ela. Eu dou o nome de Henrique e dou o nome dessa Wendy, que eram as duas pessoas que mais influenciavam Melissa. Para isso, Henrique supostamente falou com outra amiga de Melissa que se chamava Glória. Ela diz por mensagem o que Henrique disse a ela para falar ao meu filho. Que Melissa tinha ido um dia antes em uma caminhonete preta que estava com um careca. Bom, e por que ela não disse para ele vir aqui para casa? Pergunta por que ela não disse para ele não ir para ele vir aqui para casa? Ela disse que sim, mas que Melissa não quer vir. Quando o pessoal das buscas vai até a casa de Henrique, a mãe de Henrique sai e diz: não, a menina esteve aqui no dia 10 de maio. Eu me lembro muito bem porque iam me homenagear na Fraustro e nós já estávamos indo e a convidamos, mas ela não quis ir. Considerando isso, que tipo de pessoas elas podem se tornar? Quer dizer, não tem coração. Se já sabiam que ela não estava, para que continuar insistindo? Para que não deixá-la chegar em casa, só para que ela chegasse, independente do estado em que estivesse? Se eles já sabiam que a tinham matado, porque eles realmente sabiam, por que manter isso? Quer dizer, por que ela continua fora de casa? Por quê? O que ela poderia ter te feito? Então, ele dá o endereço da Wendy e o pessoal da procuradoria chega com a mãe da Wendy e ela diz que a única coisa em que concordaram foi sobre o careca. Quando o Henrique diz isso, de que ela tinha ido para uma caminhonete e que Melissa tinha um namorado que era careca, mas que elas não tinham visto ele, porque a Wendy estava internada desde setembro do ano passado e mostra para elas os recibos de pagamento do centro de reabilitação. Coisa que é mentira, porque eu tinha visto a Wendy em dezembro. Na verdade, eu a expulsei da minha casa. Ela tinha ido em dezembro. Vi publicações dela em janeiro. Então não é verdade que estive internada desde setembro, mas a senhora mostrou isso. Imagino que ela tinha conexões com esse centro, porque ela tem filhos viciados, mais velhos que a Wendy. E eles ficam entrando e saindo. E assim os dias foram passando, chegamos até o Dia dos Pais. Nesse dia eu já sentia que eu dizia: já estou muito cansada, de qualquer jeito, já quero encontrar. Eu já dizia aos meus filhos para se prepararem, pois Melissa não estava mais conosco. Diferente do que eu te conto, quando ela sumiu pela primeira vez, passou o dia 10 de maio, ela me ligou e disse que agradecia por eu sempre ter sido o apoio dela. No dia 10 de maio me convenci que ela não está mais aqui. No Dia dos Pais, reafirmo e digo isso. Não está, não está. Eu já sabia que ele a procurava morta. Mas onde ela estava? E por causa disso, eu já estava preparada, não sei como, mas já estava preparada, porque mesmo que ela não estivesse, essas duas datas me deram a deixa para fingir que não estava. O calvário de Hilda não terminava e pouco a pouco ela se convencia de que o pior havia acontecido. No entanto, ainda tinha a esperança de encontrar sua pequena. Foi então que os grupos de apoio, como Buscadoras no Evo León, se tornaram uma ferramenta fundamental para lhe trazer paz e acompanhamento em sua busca. No fim de maio, início de junho, encontro as Buscadoras. Porque uma amiga me disse: olha, elas vão te ajudar, é um grupo de busca. Ah, tá bom. Então envio os dados da Melissa e peço que publiquem em suas redes, por favor. Página? E elas dizem que sim. Não me importo. Postei porque diziam que eu poderia estar saindo com um caminhoneiro. Então eu publicava aqui em Coahuila, em Durango, até em Houston, em páginas de Houston. Publicava pessoas que já tinham desaparecido há muito tempo. Não tinha assunto para conversar com elas, mas sabia que estavam vivas. Não sei, aqui em Juárez.
Eu pedia por favor para levar panfletos para colarem perto das lojas em Pesqueria e outros lugares. Quer dizer não, quer dizer sim. Então, quando eu estava olhando a página das buscadoras, vi que elas iam começar a revisar os casos. E elas me dizem. Então eu digo, por favor, não esqueçam o caso da Melisa. E elas me dizem, ah não, sim, claro, por favor, revisem o da Melisa. Naquela época, o Dr. Rodolfo estava na Procuradoria de Busca. A ele eu devo a minha paz. A ele eu devo isso. Porque para ele eu não fui a mãe de uma menina viciada. Para ele, eu fui uma mãe que estava procurando sua filha. Já te contei que na quarta-feira me informaram sobre uma audiência na promotoria. E me dizem, oi, Ila, sou a Lulu das buscadoras, você já falou com a gente por mensagem? Ah, sim. Então ela me diz, olha, na sexta-feira você tem uma audiência, mas não vá com seu filho. Vá com alguém que possa te acompanhar, um amigo, um familiar. Como eu vou repetir, eu não tenho um familiar tão próximo. Tenho amigos que viraram minha família. Eu tinha um amigo que se chamava Francisco, ele acabou de falecer em janeiro. Eu disse, oi, Paquito. Olha, na sexta-feira eu tenho uma audiência na promotoria. Você me acompanha? Ah, sim, Nana. Ele me chama de Nana. Ah, sim, Nana. Então, trabalho no clube esportivo às 3 da tarde, mas de manhã é perfeito, se eu conseguir. É bem pertinho. A delegacia ficava onde está o Cassino Royal. O clube esportivo ficava em Colinas, San Jerônimo, bem perto. E eu, bom, tudo bem. Ela perguntou se já encontraram. Eu disse que não sei, pois não me informaram nada. Falei que a esperaria lá. Não, sim. Não, pois eu já cheguei. E depois ela chegou. Chegaram as buscadoras e vieram falar comigo, a Matia Luísa e a Lulu. E me dizem. Elas começam a conversar comigo, tipo, ei, como foi aquilo da Melisa? E por que ela foi embora? Porque ela queria ir a uma festa. Tipo, ela queria sair. A gente dizia pra ela não sair. Porque naquela época nem a pandemia estava muito forte. Eu trabalhava em um lugar de muito risco. E então... Que não, tipo, que ela não saísse. Não, que não sei o quê. Não sei se elas já sabiam ou já tinham indícios de que já tinham encontrado a Melissa. Então, aí chega o Paco e tal, e chegam as meninas de... Não lembro de que parte elas entram. E a Luísa entra com elas, que é das buscadoras. E eu... Enquanto isso, conversei com o Mate e com a Lulu. Quando Luísa sai, ela me pergunta se vão falar comigo. Você quer que uma de nós te acompanhe? Naquele momento, eu já tinha mais conexão com a Lulu. Perguntei se ela podia entrar comigo e me disseram que sim. Então, entramos. E era uma salinha, assim como aqui. Quer dizer, uma sala pequena e os sofás estavam assim. E nós sentamos, Lulu e eu, tinha outra pessoa em uma poltrona individual. Outra pessoa em uma poltrona individual. E o Dr. Rodolfo estava em pé, assim, na porta. E... Eu acho que nesse momento eu estava acompanhada tanto pelo doutor quanto pela Lulu, que estavam muito empáticos com o que estava acontecendo comigo. Ele estava com uma caixa de lenços, como se já soubesse o que estava por vir. Mas naquele momento eu não analisei, quer dizer, eu não analisei. Mas ele estava, o rosto dele era muita empatia pelo que estava acontecendo. Não sei como te explicar. Então, a senhorita começa a falar e me diz, no dia 13 de abril, foi disparado contra uma pessoa do sexo feminino. Posteriormente, essa pessoa foi levada para a clínica 6 e posteriormente faleceu. E eu... Bem, vamos mostrar algumas fotos para você, porque ela só tem com você 47% de compatibilidade. E eu quero deixar bem claro sobre essas fotos. Depois que você as vir, elas serão destruídas. Sim. Está em uma mesa e colocar as fotografias.
e vejo Melissa dormindo. Ela estava dormindo. Não sei te dizer qual foi o sentimento. Hoje é dor, mas naquele momento não sei te dizer o que foi. Não sei se foi paz. Não sei se foi emoção de saber que você não está sofrendo, pode ter sido. Sim, muita raiva, também naquele momento. Estão me dizendo que desde então eu estava no anfiteatro. Que nem eu, nem as autoridades conseguíamos encontrá-la. Como assim? O que está acontecendo? A polícia de Apodaca foi ineficiente. Eles a descreveram como uma mulher mais velha e a informação persistiu assim. Assim a informação continuou. Uma mulher hondurenha, de tal idade a tal idade, reconhecida no local. Por isso não a encontramos. Então, já... Acontece isso e pronto, entra Paco. E ele me diz, e eu digo, Paco, já vi. Perguntam a ele se é ela mesma, e ele confirma que sim. Sim, é ela. Já nesse momento, já. Foi quando eu me soltei. Fiquei com muita vontade, como de voltar, o estômago, de gritar. As minhas pernas não me sustentavam. Mas eu já a tinha encontrado. Eu já sabia onde ela estava. Mas as coisas não terminaram aí. Aí me dizem que Melissa morreu na clínica 6. E não pode ser que ela morreu na clínica 6, porque a sexta era de doença do coronavírus 2019 e eles não recolhiam os feridos. Melissa morre no hospital universitário e morre por um choque hipoglicêmico, porque não foi atendida. Quando chegam, é necessário depositar um valor para que o atendimento seja realizado. Ela ficou desde as 5:30 da tarde, quando aconteceu o atentado, até as 4:30 da manhã, que foi quando ela faleceu. Depois, no outro dia, vamos ao anfiteatro. São horas que você sofre aí. E também foi que me disseram que já estava na vala comum. Que já estava na vala comum. E que eu tinha que pagar todos os cemitérios que pulava desde Dr. Arroio. Porque estava em Dr. Arroio, como não morreu de doença do coronavírus 2019. Então, para que o corpo dela não se contaminasse. Porque é homicídio. E o homicídio não tem precedente. Ou seja, não prescreve. Mandaram ela para a doutora Arroio. Então tinham que pagar todo o procedimento de lá. Ela passou por todos os cemitérios, desde a doutora Arroio até aqui. Tinham que pagar um valor por cada um. Por cada cemitério que ela passava, desde lá até onde fosse. Para eu ver lá. E para mim ela dizia, este aqui. Luísa estava em contato com alguém da procuradoria e lhe dizia, não, diga que não. Que ela ainda não está na vala comum. Ela ainda não foi colocada na vala comum. Ela está lá. O corpo dela ainda está nas câmaras mortuárias, não foi sepultado. Então foi assim que aconteceu. Acho que chegamos às 7 da manhã. Eu estava acompanhada por uma pessoa da... Procuradoria de Vítimas, Promotoria de Vítimas. Então, na verdade, eu tive apoio deles. E eles me diziam, tipo, estamos aqui, tipo, estamos aqui. Não, você não está sozinha, tipo, você não está sozinha. Outra coisa que ocorreu no dia em que encontramos a Melly. Imagina que daí a gente passou a ser vítima, porque tinham que me dar uma declaração de que você é vítima. Isso ajudou muito, em muitas coisas também. E daí? Então Lulu se oferece para ir.
para contar aos meus filhos. Esse é algo que estava esquecendo, mas como o que dizer aos meus filhos? Como vou contar a eles? Elas me informam que não publicarão nada sobre ela ter sido encontrada, pois obviamente publicam na página. Hoje ela foi localizada, né? Pedimos justiça e apoio à família dela. De uma hora para outra, a vida de todos os entes queridos de Melissa mudou para sempre. Um dos piores medos que qualquer família pode enfrentar tinha se tornado realidade. No entanto, para Hilda, em vez de encontrar paz, o que ela descobriu foi uma rede de mentiras e processos mal conduzidos pelas autoridades responsáveis pelo caso de sua filha. E estavam Carolina e Isaac, e já falo com vocês. Não como gostaríamos, mas já a encontramos. Lulu começa a contar como aconteceram os fatos. Ou seja, de novo, que ela foi baleada, que morreu no hospital depois de algumas horas. Tudo isso. Ela tem muitos anos nessa busca e é uma pessoa que eu admiro enormemente. Ela compartilhou com meus filhos, bem, o sentimento como mãe. E isso é algo que nos ajudou bastante. A nós três, muito. Além de que ela se tornou nossa família. Temos um problema ou algo assim, ou eu estou doente, ou alguém deles precisa de alguma coisa. E eu sei que elas se tornaram minha família. Depois disso, já quando nos dão o... É onde vamos enterrá-lo. Felizmente ainda tenho meu avô paterno e ele me ofereceu um lugar para levar a Melissa. Porque eu não esperava e também não teria conseguido pagar a entrada de um terreno funerário. Naquele momento eu não podia. E meu vovô me deu esse lugar para levar a Melissa. Preparamos o lugar onde íamos velar ela para isso. No dia em que a encontrei, tive que ir ao aeroporto devido ao meu trabalho. No aeroporto você deixa sua credencial, pois dirige a van. Que é para passar pelos lugares do aeroporto. Quando eu já estava vindo no ônibus do aeroporto para casa, me liga o responsável pela busca e me diz, senhora... Mas como Melissa já estava no anfiteatro se nós a procuramos? E além disso, todo mundo dizia que tinha acabado de vê-la. E eu, bom, sim, mas não estavam mentindo. Mentiram para mim por 2 meses, 3 meses, e para vocês durante os 2 meses em que estiveram procurando por ela. Quando... Já publiquei que encontramos a Melissa, mas não da maneira que eu queria. Obrigada a todos que compartilharam o flyer dela e ficaram atentos pelo apoio. E já publicamos a das buscadoras. Um rapaz que tinha trabalhado com a gente em um clube esportivo me disse, ei, acho que eu gravei alguma coisa. Então eu perguntei, você tem isso? E ele me disse, sim. E ele me manda um vídeo onde Melissa está completamente consciente. Ela se mexe e depois ele mexe nela ao colocá-la na ambulância. É impossível que ela não tenha dito o nome dela. É impossível que ela não tenha dito onde morava. É impossível, Melissa estava consciente. Na verdade, outra pessoa que está no coletivo agora procurando seu filho disse que o marido dela a viu. Ela, a Melissa. Disseram que atiraram numa moça aqui na esquina, mas ela está bem. Ela está bem. Se ela vai sobreviver, está bem. E eu tenho o vídeo guardado. Às vezes eu assisto e penso, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu não entendo. Depois eu caio em uma depressão. E vamos a uma reunião com a promotoria de homicídios.
Naquela época, o Dr. Luiz era o diretor da promotoria. E a verdade é que ele sempre também foi Muito empático conosco, também foi muito humano, dava para perceber isso. E então eu disse a ele que nunca tinham me chamado para falar sobre Melisa, e ele conseguiu uma reunião para mim com a advogada que estava cuidando do caso da Melisa. Nesses dias eu publiquei muitas coisas de lembranças da Melisa e tudo mais, e imagino que as amigas dela me seguiam. E parece que alguém teve pena de mim e me mandou uma mensagem, e depois você sai do Facebook e te bloqueiam, e aí só aparece como usuário. Mas me deixou o endereço da Wendy porque eu nunca tinha tido. Então, quando eu vou à promotoria, sempre lutei na promotoria que existe um vídeo das pessoas que metralharam a Melisa. Depois que já a reconhecemos e a enterramos, depois houve pessoas que me conhecem que se aproximaram e me disseram: olha, nós vimos que era um homem em tal carro. Era um homem gordo, tatuado, que estava dirigindo. E o que desceu foi um homem careca, magro, já mais velho, e foi ele quem atirou. Melisa. A menina vinha com outra pessoa, vinha caminhando, e no carro, sim, vinha essa garota que eu te mencionei. Então, como eu não posso garantir se é verdade que ela veio ou não, eu quero ver o vídeo, e também agora eu já não moro mais nesse bairro. Mas eu pensava, e se essas pessoas, eu estou encontrando com elas, essas pessoas que estão nesse vídeo, eu estou encontrando com elas? Nunca me mostraram esse vídeo, nunca. Vou até a doutora e digo, eu sei que existe um vídeo e quero ver se existe um vídeo. Só que precisamos que você tenha um advogado, isso e aquilo. E eu, quer dizer, por que eu vi o caso da Devane e os pais não foram com o advogado ver? O vídeo, eles viram. Porque eu, que sou mãe de uma vítima de homicídio e que agora estamos vendo que é feminicídio, por que não posso ver isso? O caso de Melisa foi o único que ficou na promotoria de homicídios. Por que não mudaram para feminicídio? Não sei, é o único caso que está em homicídios. Os outros foram para feminicídio, exceto o da Melisa. Então ela me disse... E procuramos a Wendy por toda parte, mas é que estão escondendo ela. Eu disse que não tinha problema, aqui está o endereço, e passei as fotos, a coordenada e o endereço que me deram. Depois disso, eles se mudaram para a colônia Caracol quando as autoridades começaram a procurá-la. Mas... Melisa sempre dizia que saía como um comandante de Apodaca. E se você perceber, tudo faz sentido. Ou seja, desaparecida por causa do mau trabalho das autoridades de Apodaca. Má identificação das autoridades de Apodaca. Melisa estava indo bem. Na ambulância. Quer dizer... Pode ser que seja verdade, mas como eu te disse, daí me mandam para a psicóloga da promotoria. E eu não sei a experiência das outras companheiras, mas eu falo pela minha. São pessoas não qualificadas para nos atender, não há empatia, não há humanismo, não estão qualificadas para atender. Estamos falando o quê? Independentemente de como minha filha tenha sido, do que tenha feito ou das circunstâncias em que faleceu. Eu sou a mãe dela e tanto a ela quanto a mim você deve respeito. Porque se existe vício, é porque há autoridades corruptas que permitem que isso aconteça. Ela me tratou da pior maneira possível. Ou seja, a culpa era minha por sair de casa para buscar o sustento, para dar um teto, para dar estudo. A culpa era minha. E como? Ou seja, eu saí de lá em um estado emocional muito ruim. Eu podia estar parada no caminhão e as minhas lágrimas caíam e eu não tinha motivo para estar chorando. Bem, na verdade eu tinha, mas naquele momento eu não estava falando dele, Eu não estava focada em chegar em casa. Estava vivendo aquele momento e meus olhos choravam. E assim eu fiquei por um ano. Para isso, as autoridades de Apodaca, eu comecei a publicar coisas assim sobre as autoridades de lá. E me mandam um conselho tutelar.
A advogada se chamava Cláudia Castilho. Mas eu digo pra ela, vamos levar na menina agora e eu. Como assim? Como assim a Carolina, minha filha, e eu? Porque é que vamos levá-la com a gente. Quer dizer, vamos fazer uma avaliação. Tudo bem, onde está essa intimação? Carolina é menor de idade. Ela não pode ir a lugar nenhum sem mim. Quer dizer, ela não pode ir a lugar nenhum sem mim. E se para trocar os presos de cela você tem que mandar uma intimação? Por que comigo seria diferente? Agora você vem e diz o quê? Ah, sim, do nada, de repente. Então, eu liguei para uma prima que é advogada, e naquela época eu tive sorte porque ela estava com doença do coronavírus 2019, e estava com a minha tia. E aí eu falei, tia, oi, você pode me passar o telefone? Ela me disse que está com ela, pois vão a uma consulta. Então peço para ver o que está acontecendo. E ela diz, não, isso é muito anormal. Eles precisam te intimar para que você saiba, pois a menina é menor de idade e assim podem te chamar. Enfim, ficou assim. E eu estava sendo assediada. E meu filho também, nós dois estávamos passando por um luto. E não nos deixavam vivê-lo. Isaac caiu em uma depressão muito, muito profunda. Emagreceu uns 8 quilos. Carolina também estava em uma depressão tão grande. Porque naquela época eles não voltavam para a escola. Que nem mesmo a luz do sol, abrir um pouquinho a janela era horrível para eles. Não comiam, se bebessem água, era a mesma coisa, porque vomitavam, por causa do estresse que já estavam vivendo. Eu tinha que sair para trabalhar, eu tinha medo de sair para trabalhar, porque... E se chegasse na minha casa e levasse minha filha? Eu já ia perder uma, duas, para onde iam encaminhá-la? Meus filhos não têm convivência com a família paterna nem com a minha. Ou seja, para quem iam entregar? Estávamos vivendo um luto. Mesmo que não fôssemos a família perfeita, era alguém nosso, era um pedaço de nós. Se não tivéssemos nos importado, não teríamos procurado. Se não tivéssemos nos importado, nem sequer teríamos feito a denúncia. Bem, no fim das contas, dali também. Fui obrigado a tornar isso público para que me deixassem em paz. Nós fizemos tratamento com um psicólogo que também faz parte do coletivo, mas ele é da cidade do México. Miguel, ele também tem muita empatia por nós, porque ele também perdeu alguém, ele também está procurando por alguém. Ele nos ajudou muito a superar tudo isso. Autoridades em Nuevo León, com o tato para nos tratar, não há. Em uma reunião com o gabinete do governador, estava uma pessoa que antes esteve no meio ambiente, Cláudia, acho que é o nome dela, e ela estava comparando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, ou a nossa dor, como quando cortam uma árvore, como você vai comparar a vida de um filho, de um irmão ou de um pai com uma árvore. E eu realmente disse isso para ela, eu realmente disse isso naquela reunião. Eu disse para ela que não havia pessoas empáticas em Nuevo León para nos atender. E que para mim, o que ela estava fazendo era um insulto. Ao comparar a dor da fauna com a de um filho, com a de uma mãe, um irmão, uma esposa que procura, por anos. Entre nórias. Sem descansar. Muitas vezes você não descansa, sempre com medo de falar, com medo de... Como hoje, que é o seu convite. Muitos de nós temos medo do que está por vir. Ou seja, não há autoridade em Nuevo León sensibilizada com o que ocorre. E as que foram tiradas por causa de um caso. Falo por mim. Então, bem, não sabemos. Pelo que eu descobri, diziam para ela que ela devia droga. E outros me dizem que o Andy roubou droga e que culpou ela. E Melissa, ela já estava em um estado avançado de esquizofrenia. Então, ela tinha medo deles.
Lembro que ela ou eu espiava pela janela. No tempo de frio, eu cobria meu corrimão com plástico e ela espiava assim, para verificar se não estavam ali vigiando-a. E imagino que, se ela estava sendo ameaçada, era por nossa causa. Eles podiam continuar controlando e manipulando ela como quisessem, inclusive tirando seu dinheiro. Assim, eles não viriam atrás de nós. É isso que eu penso e que ela já não queria mais. Pelo visto, ela escapou de onde ele a mantinha. Ela saiu de onde a mantinham depois da festa. E então a seguiram. Porque há pessoas que por aquela rua, por onde a mataram, me disseram que ela vinha correndo e gritando, pedindo ajuda, dizendo que queriam matá-la. E que quando ela ia entrar em uma loja, uma senhora estava saindo e o homem desceu do carro e afugentou a senhora. E foi quando ele atirou em Melissa? Não sei, eu nunca vi o vídeo e... Acompanhamento do caso. Muitos advogados mudaram na promotoria. Muitos advogados mudaram na promotoria. Hoje tinha um, depois iam nos dizer quem tinha ficado com o caso. Estava sendo apoiada por uma advogada da procuradoria. Mas são muitos casos, é isso. Isso não para e ninguém está isento. Ninguém pode dizer que nada de ruim acontece. Onde estão os pais? Não, porque podem estar na sua casa e de lá podem levá-lo. Porque podem confundi-lo, né? Ou porque podem ter uma amizade com certa pessoa. Ou porque foi a uma festa com uma pessoa que não deveria ter ido. E nós realmente não conhecemos nossos amigos. O que eu sempre digo para os meus filhos, a experiência que nós tivemos como família é o meu filho. Por exemplo, amigos contados. Minha filha teve que aprender a viver com isso, a superar meu medo, porque senão, então, eles ganhavam. Eles não estavam apenas matando a Melly, mas também a mim e aos meus filhos. Quando Carolina entrou no ensino médio, era ficar assediando ela. Você já chegou, está bem, né? Está na aula, então não pode ficar me respondendo o tempo todo, está em aula. E além disso, estou prejudicando ela e fazendo com que, ao invés de já estar sentindo, tenho certeza que estou prejudicando minha mãe e a tornando uma pessoa mais insegura, pois ela está falando comigo o tempo todo. Quando ela tem crise de ansiedade, eu digo, sou eu. Desde que fiquei viúva, entendi que se eu estivesse bem, meus filhos ficariam bem. E eu não estava bem. Então, muita gente me pergunta por que eu sorrio tanto. Sempre me informam o meu local de trabalho. Ai, você está sempre tão sorridente. Ai, você está sempre tão feliz. Não sei se estou feliz ou triste. O que eu sei é que as outras pessoas não me fizeram nada. Sim, eu sei que as pessoas ao meu redor não foram elas. Sim, sei que cometi muitos erros como mãe, mas também sei que estou criando outras 2 pessoas boas. E que elas não fariam isso com ninguém. E que elas têm que viver. Eu viverei meu luto e eles de uma forma diferente. E eu não posso diminuir a vida deles. E eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser egoísta de ir espalhando minha dor para todos. Quando estou na praça, lá com os desaparecidos, quando nos reunimos, há outras mães que acabaram de encontrar suas filhas. E se elas se aproximam e choram comigo? E eu sei que elas fazem isso porque sabem que eu entendo, porque eu vivo isso. E também aqueles que não encontraram, pois também se tornaram minha família, continuo sentindo falta deles. Mas também sigo o exemplo das minhas companheiras que estão há anos
procurando seus filhos, seus maridos. E me dá a paz de saber que fui eu quem a encontrou. Quando perdi meu marido, pensei que era a coisa mais difícil que o universo tinha preparado para mim, que era a maior prova. Depois perdi meu pai e pensei que também era a maior dor que eu iria sentir. Mas a dor de perder um filho nem tem fim. É algo que vai te machucar diariamente. Às vezes, até respirar dói. Dói em mim, às vezes. Sinto que me falta o ar e ao voltar a expirar, me dói. Porque eu sei que ela não faz isso. Mas eu tenho que fazer, porque ainda tenho a responsabilidade de 2 filhos. Ainda não fiz um altar para Isaac, nem o ajudei a seguir com a vida. E Melissa ainda não se formou, ainda não tem uma carreira. Isaac irritado com a vida. Mas são partes do luto. Carolina. Pois está vivendo a experiência de passar do ensino médio para a universidade. Às vezes isso pesa para ela porque, diz Melissa, ela não viveu isso. Não deram a ela a oportunidade. Eu sempre dei tudo para eles porque eu sempre dizia que no dia em que eu não estivesse mais aqui, é a única coisa que lhes resta. É a única coisa que eu ia deixar para eles. Ser pessoas boas, trabalhadoras e uma carreira. E hoje eu tento com Carola e a vejo forte. Eu a vejo muito madura para a sua idade. Muito madura para a idade que ela tem. E você? E vivendo essa ausência? Mas a dor dela é diferente da minha? Eu também. Antes eu ia para a praça e queria que eles fossem comigo. Até que a Lulu me disse, não os force, talvez eles ainda não estejam prontos. E é verdade. Perder um ente querido de maneira tão trágica e repentina deixa sequelas psicológicas profundas em quem o amava. O vazio que Melissa deixou não marcou apenas sua mãe, que sofreu intensamente com sua ausência. A dor também se manifesta de formas diferentes, na tristeza, ansiedade, raiva e uma sensação de injustiça que não desaparece. A vida da família dela ficou então dividida em um antes e um depois, e cada dia é uma luta para encontrar forças em meio à perda. Luto não é só pela ausência de Melissa, mas também pela injustiça de saber que sua vida foi tirada. Pela imprudência e por um sistema corrupto que não fez seu trabalho corretamente ou não fez nada. Você aprende, porque eu não superei, nem vou superar, mas vou aprender a viver com isso. E eles estão aprendendo a viver com isso. Isaac um dia vai superar essa raiva. Porque finalmente ela ia sair. Mesmo que ele dissesse não saia, ela ia sair. Caro era uma criança, não tinha como impedir. E também não acho que se Melissa estivesse lá, ela diria, não, eu já sabia, não mesmo. Você sabe que vai morrer, mas não sabe que dia e muito menos dessa maneira, né? Ela não esperava por isso, então temos que aprender a viver com isso. Eu confio que a Isaac vai superar isso. Eu confio na Carolina. Em fazê-las, em que são pessoas mais fortes. No dia em que eu não estiver mais aqui, eles já sabem o que é a ausência. Já não vai doer tanto. Porque às vezes depois ao lado deles, eles dizem... Já sabemos o que vem depois da morte.
Já conhecemos os lutos, mas o da Melissa doeu mais. Porque, afinal, meu marido tinha câncer no estômago, sabíamos que ele ia morrer, já estávamos preparando as crianças para isso. Meu pai estava doente, mas a vida dela foi tirada. Então, nós temos que Superar isso, temos que superar isso. Isaac sabe que é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo, é meu alicerce, é minha fortaleza. Quando Não tenho vontade de sair da cama. sempre são eles. São sempre os três. Eles são isso pra continuar? O fato de eu estar aqui hoje, Melissa me incentivou a vir aqui. O fato de eu continuar é por causa deles. Eu os amo e espero vê-lo realizado com uma família. E eu espero ficar até que Carolina tenha uma carreira e espero vê-la realizar o sonho de ser capitã piloto aviadora. Ela sonha com isso e eu espero vê-la. E espero que continuemos juntos e que agora somos nós três, mas sempre conseguimos. Hoje em dia, Hilda já não procura culpados, mas sim sua luta se transformou em um esforço para que tragédias como a que aconteceu com sua filha não voltem a se repetir. Sua voz se tornou um chamado à consciência e à ação, buscando prevenir que outras famílias não tenham que passar pelo mesmo sofrimento que ela está passando. O que eu te digo? Estou aqui e continuarei sendo a voz dela. Que vou continuar gritando. Por ela, pelos que faltam. E que não procuro culpados. Já não procuro culpados, já. Mas eu não quero que continue acontecendo com mais meninas. E eles continuam lá fora fazendo isso. Eles continuam lá fora encobertos. Encobertos. Que um dia vamos nos reunir. E vai ver que fez isso. Boa pessoa, seja forte. Para continuar sendo sua voz e não ser esquecida. Porque existem muitas Melissas. Porque existem muitas, eu vou lá fora, que precisam sair para trabalhar. Mesmo querendo nos dividir em 1000 fragmentos. Para estar com eles, prover tudo sem precisar sair de casa. Não podemos. E também não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Foi assim que aconteceu com a gente. E temos que enfrentar isso. E não é que não os amemos. É justamente porque os amamos que precisamos sair de casa. Lembre-se que esses vídeos são postados às segundas e quartas no canal do Pepe Mistério. E se você tiver algum caso que gostaria de compartilhar, seja porque foi vítima de algum crime ou porque está procurando seu filho, que você tenha algum trabalho diferente, como embalsamador, militar ou policial, envie uma mensagem para o e-mail pepmistério.com.mx que aparecerá abaixo. Você pode me encontrar no Instagram como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários e no Facebook como Pepe Mistério. E também lembre-se que tem o meu canal secundário, onde você me encontra como Muitos Mais Mistérios. Lá eu posto vídeos narrados por mim, como os que você provavelmente já conhece.